Esporte em Ação, todos os esportes e muita informação agora, aqui na Memory News e também no Memory Tube. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Esporte em Ação para você acompanhar aqui na Memory News e também no Memory Tube, falando sobre Campeonato Brasileiro, falando sobre a Copa do Mundo. E é claro, se é Copa do Mundo, estamos no clima na Rússia, vamos falar sobre a seleção brasileira, vamos falar também sobre a Alemanha que perdeu para o México por 1-0, falaremos também sobre Neymar, contundiu-se, acabou sentindo fortes dores, não fez o futebol que esperava. Gabriel Jesus, que estava apagado. E o Brasil só ficou no empate com a Suíça por 1-1. Falaremos também sobre o próximo adversário da seleção brasileira, a Costa Rica. Falaremos sobre o automobilismo, a vitória de Fernando Alonso pelas 24 horas de Le Mans, fazendo história, o bicampeão mundial de Fórmula 1. Falaremos também sobre Abel Braga na equipe do Fluminense. E é claro, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. O Esporte em Ação está apenas começando e você é o nosso convidado. Vem com a gente, voltando após um longo recesso, o Esporte em Ação em novo formato para você. O maior número de faltas em uma Copa do Mundo desde 1998 simbolizou a estratégia da Suíça em casa ao principal jogador brasileiro no empate por 1-1. Em Rostov-on-Don, no último domingo, no dia 17, Neymar sofreu com dores, chegou a mancar e teve um aproveitamento abaixo do normal em lances mano a mano. Segundo o levantamento feito pela Opta Esportes, com 10 infrações recebidas, Neymar se tornou o mais caçado desde Alan Shearer, em Inglaterra e Tunísia. Em uma jornada em que as coisas não funcionaram bem, o brasileiro perdeu 14 de 28 disputas, 1-1 diante dos suíços, de acordo com dados do Stat. De tão caçado, o brasileiro só conseguiu ser realmente perigoso em uma conclusão de cabeça nos minutos finais. E ainda deu boas assistências para Paulinho e Coutinho, que desperdiçaram, mas concluiu uma atuação resumidamente decepcionante. Além de frustrar, Neymar, que teve o meião rasgado, preocupou em 3 situações. Aos 13 minutos, Berami pisou sobre ele, que levou a mão ao pé direito, operado. Já no segundo tempo, aos 12 minutos, travou a bola com Liechtenstein e saiu mancando no mesmo pé. Por fim, ele, que chegou até tirar a chuteira em um final de incômodo, caiu após nova pancada de Berami e acusou dores no pé esquerdo. Berami, volante pela direita na Suíça, foi responsável pela maioria dos duelos com Neymar. Em 10 disputas entre eles, o suíço de 33 anos levou a melhor em 7. Quando perdeu, fez falta, recebeu o amarelo e foi substituído 2 minutos depois, quando entrou em Zacaria, mas ao contribuir para a marca de 10 infrações. Berami, porém, não foi o único amarelado, por Neymar, que também fez com que o zagueiro Scar e o lateral Liechtenstein acabassem advertidos. Esse, aliás, também foi substituído para renovar a marcação sobre a camisa 10 brasileiro. Lang, que entrou para os 15 minutos finais, ainda conseguiu 2 faltas sobre o camisa 10 do Brasil. O treinador da Suíça, Vladimir Petkovic, considerou o confronto leal e se defendeu, dizendo que o número de faltas não foi planejado.
A mesma quantidade de faltas que atingiu Neymar foi sofrida pelas seleções inteiras de Rússia, Portugal, Islândia, Dinamarca e México, em suas estreias no Mundial. Em cada um dos confrontos foram 10 faltas distribuídas entre todos os jogadores dessas equipes. No confronto com o Uruguai, o time inteiro do Egito sofreu menos faltas do que Neymar, sozinho, neste domingo, apenas 6 infrações. Neymar também foi bem mais caçado que Messi e Cristiano Ronaldo. Juntos, os astros de Argentina e Portugal sofreram 7 faltas, 4 de Cristiano Ronaldo e 3 de Messi, nos confrontos diante da Islândia e Espanha, respectivamente. A cena chamou a atenção segundo após a histórica vitória do México sobre a Alemanha por 1-0 neste domingo, em Moscou. O técnico Juan Carlos Osório entrou no gramado e abraçou 1-1 a todos os jogadores de seu time, mas não foi um abraço apenas, era aquele abraço. Alguns atletas eram erguidos pelo treinador, deixando de tocar os pés no chão, como o goleiro Ochoa. A relação do elenco com o técnico colombiano é de total confiança, disseram a maioria dos jogadores após a partida. E isso é explicado com a maneira como ele lidou com o caso escandaloso pré-Copa, que uniu ainda mais o grupo e ajudou que o time estreasse tão bem na competição. Uma revista mexicana publicou que após o último jogo mexicano em seu país, antes da viagem para a Europa, no dia 2 de junho, 7 jogadores participaram de uma festa com dezenas de mulheres regada a álcool. Os detalhes até com vídeo. Segundo muitas informações prestadas, foram de total desinteresse e descontentamento por parte da equipe. Dos 7 jogadores citados pela revista, 4, Ochoa, Herrera, Salcedo e Gallardo, foram titulares contra a Alemanha. Um quinto, Raul Jiménez, ainda entrou durante a partida. Os demais foram Giovanni dos Santos e Jonathan dos Santos. Não houve cortes nem caças bruxas. Inteiramente, segundo jornalistas que acompanharam o México na Rússia, houve cobrança não pelo ato em si, mas pelo vacilo da divulgação. Os atletas estavam de folga, não fugiram do hotel ou levaram mulheres e bebidas para lá. Por isso, até aqueles que não estavam na festa saíram em defesa dos companheiros. Foi o caso do capitão Guardado. Não houve disciplina. No México, Osório recebe críticas por sua maneira de manejar o elenco com rodízio de escalações, algo que já havia tentado implementar quando técnico do São Paulo em 2015. Após a vitória sobre os escoceses, no dia da festa dos jogadores, o Estádio Azteca, na capital do país, em peso, gritou "Fora Osório" ao final do jogo. Não que a mera confiança, Osório, dos jogadores e dos jogadores em Osório, tenha bastado para bater as atuais campeões do mundo. Além de ter conseguido esse grande triunfo na véspera do Mundial, o técnico tinha um plano traçado há bastante tempo para vencer os alemães. A leitura do colombiano era clara. O estilo de jogo de pressão constante dos alemães faz com que sua defesa jogue alta no campo e isso produz oportunidades de contra-ataque. Daí a necessidade de jogadores rápidos. Um dia antes, Osório já dizia isso. Qualquer time que jogue em 4 defensores em marcação alta terá 35 metros às suas costas. Eles não são uma exceção, falou a agência Associated Press. A questão é que antes de entrar em campo contra a Alemanha, ninguém confiava muito no prof do México. A imprensa local não entendia o rodízio de atletas que ele vinha fazendo no time. Em 48 jogos antes do Mundial, ele mandou a campo 48 formações diferentes. Agora, analisando o que aconteceu na estreia mexicana na Rússia, fica claro o que ele estava fazendo. Era um plano para o primeiro jogo na Copa. Ele procurava os jogadores exatos para as funções exatas. Para os mexicanos, resta agora festejar e torcer para que Osório tenha o mesmo plano para a Coreia do Sul, jogo que será no sábado, a meio-dia, horário de Brasília,
e Suécia no dia 27, às 11 da manhã. E os outros rivais que o time pode enfrentar na Rússia. Cerca de 130 famílias estão ali hoje. O local começou a ser montado após o incêndio e desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida na madrugada do dia 1º de maio. Eles passam frio, dependem de boa vontade alheia para comer, não têm onde tomar banho e, caso não queiram sair do acampamento, precisam fazer necessidades em banheiros químicos assustadoramente imundos. Até para padrões que normalmente se espera de um banheiro químico. Mas, se teve Copa, uma TV emprestada por uma moradora de prédio vizinho de que desabou, garantiu que ao menos a torcida pelo Brasil, os desabrigados, não estariam excluídos. É uma TV boa, de 42 polegadas, tela plana instalada na tenda onde preparam os alimentos doados. A TV antiga, de tubo, era pequena e tinha imagem ruim. Bandejas com mamão fatiado, bolachas de maisena e Korean Cracker são servidas antes de um jogo começar. O banco de madeira comprido serve de arquibancada. Mas o público é pequeno. Quando começa a partida, apenas em torno de 20 pessoas estão assistindo. E metade delas é de crianças. O único adereço verde e amarelo é uma bandeira do Brasil colocada no canto direito da tenda. A baixa audiência é explicada em perto pelo fato de o acampamento estar mais vazio que o normal. Muitos moradores foram ao evento, outros decidiram assistir o jogo em outro lugar. Mas há quem esteja nas barracas dormindo em alheio ao clima de Copa, em uma barraca próxima à TV. Garotas preferem conversar pelo WhatsApp ao ver o jogo. Há gritos de gol quando Felipe Coutinho marca para o Brasil. Os mais entusiásticos, novamente vindo das crianças. O segundo tempo começa e o desinteresse aumenta. Nem as crianças estão olhando para a TV. Quando o Brasil entra em campo, só um senhor idoso e ele logo passa a prestar atenção em outra coisa também. Várias doações chegam ao acampamento que, enquanto a reportagem do site wallsport.com acompanha o jogo. Uma carroceira que vive lá, segundo relatos, nem barraca tem e dorme no chão. Falta de pagamento do auxílio moradia de R$ 400. Falta ou quase nenhuma manutenção da higiene da área do acampamento. Demora da justiça em uma solução para os acampados estão entre as queixas. Os ex-moradores estariam, sim, de acordo com a prefeitura, recebendo o auxílio moradia, enquanto muitos dos acampamentos estariam apenas aproveitando a situação para chamar a atenção e se beneficiar de alguma maneira. Inclusive, estariam recusando do propósito a ajuda do poder público. A FIFA divulgou a escala de arbitragem para os jogos nesta segunda-feira, dia 18, da Copa do Mundo. E o brasileiro Sandro Meirahit será o árbitro de vídeo da partida entre Inglaterra e Tunísia pelo Grupo G. Ele será auxiliado pelo compatriota Emerson de Carvalho, o boliviano Gary Vargas e o português Thiago Lopes Martins. Já o árbitro de campo será o colombiano Vilmar Roldan, com seus conterrâneos Alexander Guzman e Christian de la Cruz como assistentes. A bola rola a partir das 15 horas, horário de Brasília, em Volgograd. Luiz atuou como árbitro principal em um jogo da Copa, a vitória da Croácia sobre a Nigéria por 2-0 pelo Grupo D, na última sexta-feira. O brasileiro teve atuação segura e sem polêmicas.
Vanderlei Luxemburgo mostrou uma nova faceta. O treinador lançou seu canal na internet e deu uma prévia de como vai atuar como youtuber. Na nova função, ele disse que vai fazer entrevistas com personalidades, dar suas opiniões sobre diversos assuntos, contar um pouco da sua carreira e, é claro, comentar sobre futebol. Um tema abordado pelo técnico será a política. Apesar de se lançar comunicador, o treinador não vai deixar de lado a carreira de futebol. O Luxemburgo garantiu que vai seguir como técnico de futebol e no momento, porém, ele está sem clube. O volante Maicon se despediu do Corinthians no começo da tarde deste domingo. O jogador, formado nas categorias de base do clube, que assinou contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, postou uma foto no Instagram. O clube ucraniano, por sua vez, divulgou imagens do atleta no Twitter. Maicon, em seu texto de despedida, cogitou até um retorno ao time alvinegro no futuro. Maicon se tornou fundamental para o Corinthians a partir do começo da temporada do ano passado, depois de ser emprestado à Ponte Preta. Titular durante praticamente o ano todo, o volante ajudou o time alvinegro a conquistar os títulos paulista e brasileiro. Já na atual temporada, Maicon cresceu ainda mais de produção, atuando até na lateral esquerda antes da chegada de Sid Clay. No final do Paulistão, o volante marcou o último gol do Corinthians diante do Palmeiras, garantindo o bi-estadual. Maicon foi vendido por um valor de 6,6 milhões de euros, o equivalente a 28,6 milhões de reais. Dono de 80% do valor final de transferência, os 20% restantes são repartidos entre os agentes do volante. O Corinthians optou por vender a totalidade dos direitos econômicos ao Shakhtar, o que significa que, em uma venda futura, só terá participação nos 5% destinados aos clubes formados. Abel Braga pediu demissão do Fluminense neste sábado, dia 16, e automaticamente esquentou o mercado de treinadores, já que não é toda hora que um profissional com vasto currículo em alta está disponível. O técnico, no entanto, não tem pressa para definir seu futuro. O objetivo é ficar com a família por um tempo após ficar do casamento de 1 ano e meio com o tricolor. Abel nunca escondeu o desejo de dar uma pausa na carreira, principalmente depois do acidente que vitimou João Pedro, seu filho mais novo, no ano passado. Ele viaja neste domingo, dia 17, com a mulher Cláudia para um descanso de pelo menos 10 dias, algo que não teve oportunidade de fazer desde a paternidade. A ideia, a princípio, não ter pressa para definir seu futuro, embora fechar com o clube para o segundo semestre após o período não esteja descartado. O técnico só pretende pensar na sequência da carreira depois da viagem. Ainda não se sabe quanto tempo durará a pausa da carreira do treinador. A única certeza é que sua família passa a ser prioridade nos próximos dias. Enquanto Abel pensa em descanso, sua saída do Fluminense aumenta a pressão sobre, por exemplo, os técnicos de 3 grandes clubes de São Paulo. Diretorias de Santos, Palmeiras e Corinthians gostam do estilo de trabalho do treinador e já o sondaram em outras oportunidades. De modo geral, a avaliação é que o trabalho realizado no tricolor era bem, levando em conta o nível de elenco disponível. Soma-se a isso a situação de um pouco respaldo de determinados treinadores. É o caso de Jair Ventura, que está ameaçado do Santos, caso o time não tivesse vencido justamente o Fluminense. Na última rodada, antes da pausa para a Copa do Mundo, era dada como certa sua queda no cargo. Sem obter resultados consistentes, principalmente no Campeonato Brasileiro, o técnico é questionado pelos dirigentes alvinegros. E uma reunião na segunda-feira vai definir o futuro. Caso o Santos resolva demitir Jair, Abel é um dos nomes preferidos da diretoria do clube para o cargo.
O clube espera por Ricardo Gomes, que pode fechar contrato para se tornar diretor de futebol do Alvinegro na segunda-feira, para definir a situação. Roger Machado também pode ser pressionado pela sombra de Abel. Antes de o Palmeiras contratá-lo no fim do ano passado, o ex-técnico do Fluminense era um dos nomes cotados para assumir o cargo. Apesar de ter uma melhor campanha na primeira fase da Copa Libertadores, o time não apresenta desempenho capaz de torná-lo unanimidade. Antes da vitória no clássico com o São Paulo, havia crescente pressão sobre o treinador. A oscilação da equipe e a distância para os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro faz com que ainda exista pressão sobre o técnico. O Corinthians, por sua vez, tenta se adaptar ao trabalho de Osmar Loz. Com a saída de Fábio Carille, ele foi promovido para a posição de treinador principal da equipe. Sem tempo para trabalhar, com a maratona de jogos se lidando com muitos desfalques, o ex-auxiliar obteve números pouco expressivos. Uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, que correspondem a 23,8% de aproveitamento. Com os resultados, se não fosse a política dos dirigentes de dar segurança aos técnicos, ao evitar trocas constantes do comando, Ross poderia não estar mais no cargo. Outros 2 clubes também gostam do perfil de Abel Braga. No caso do Inter, a admiração é atemporal. Técnico campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2006, ele foi alvo na virada de 2017 para 2018, procurado pelo comando do clube, que ouviu dele um não que reincidiria vínculo com o Fluminense naquele momento. Com oferta rejeitada, o Internacional optou por investir em Odair Hellmann, que já começou a temporada efetivado no cargo. Quando o time oscilou, foi eliminado do Gauchão na Copa do Brasil e não iniciou tão bem o brasileiro, o atual treinador foi mantido. Odair conseguiu com o tempo um certo trabalho, deu padrão de jogo ao time e atualmente vive sua melhor fase, com 8 partidas de invencibilidade e o 4º lugar na classificação. A opção por Abel, portanto, não seria imediata. Por fim, Atlético Mineiro também acompanha a situação de Beto, e o interesse não é de hoje. Dias depois de demitir Oswaldo de Oliveira, no início de fevereiro, o clube procurou Abel Braga para tentar convencer o treinador a sair do Fluminense e retomar o time mineiro após 16 anos. Ex-mandatário do clube, Alexandre Calil, tinha preferência por Cuca, mas o diretor de futebol, Alexandre Galho, teve o aval do presidente Sérgio Sete Câmara para fazer o primeiro contato com o então técnico do Fluminense. Para a dupla, Abel era o nome ideal para dar um padrão ao time, com características de forte marcação e ataque em velocidade. Na época, o treinador recusou o convite, alegando a impossibilidade de deixar o seu trabalho pela metade no Rio de Janeiro. Vale lembrar que Thiago Largue, a princípio treinador interino, ainda não tem seu futuro definido no Atlético. Apesar dos já 32 jogos de condução de interino, Sete Câmara afirmou que definirá a situação até o retorno do Campeonato Brasileiro. A tendência é que isso ocorra até o dia 25 deste mês, quando os jogadores se reapresentam para a intertemporada. Fernando Alonso fez história neste domingo. O espanhol confirmou o favoritismo e, ao lado de Kazuki Nakajima, Sebastian Buemi, conquistou as 24 horas de Le Mans. A corrida francesa é uma das mais tradicionais do automobilismo mundial. Agora resta apenas o triunfo das 500 milhas de Indianápolis nos Estados Unidos para o bicampeão mundial de Fórmula 1 ganhar a chamada tríplice coroa do esporte a motor. Até hoje, o único piloto a vencer as 2 tradicionais provas e o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 é Graham Hill. O britânico faturou as 24 horas de Le Mans em 1972, as 500 milhas de Indianápolis em 1966 e o Grande Prêmio de Mônaco em 1963. 1964, 1965, 1968 e em 1969. Alonso, por sua vez, foi o primeiro colocado em Mônaco em 2006 e em 2007. Na última temporada, Alonso se aventurou nos Estados Unidos para disputar as 500 milhas. O espanhol largou na 5ª posição, chegou a liderar, mas abandonou na pista após problema com o motor Honda.
A prova foi vencida pelo japonês Takuma Sato. Apesar de ser a primeira participação de Alonso nas 24 horas de Le Mans, o espanhol era favorito por integrar a equipe Toyota. A escuderia japonesa era a única da categoria MP1, o mais potente e importante nas corridas de longa duração a ser oficial de fábrica. Além disso, Alonso tinha experiência de correr as 24 horas de Daytona, nos Estados Unidos, e de vencer a etapa de Spa-Francorchamps, na Bélgica, no Mundial de Endurance. As 500 milhas são uma parte dessa tríplice coroa, já havia dito ano passado qual é a minha intenção. No ano passado, eu liderei a corrida das 500 milhas e fiquei perto de vencer, mas deixei passar a oportunidade. Para ser um piloto melhor e mais completo, você precisa vencer em todas as categorias contra os especialistas. Para superar os especialistas em ovais ou aqui no Endurance, onde os pilotos conhecem cada pequeno truque das provas. Você precisa estar preparado para estar nesse nível. É isso, um alfa atraente, diz Fernando Alonso. Parabéns a Fernando Alonso pela vitória. Parabéns a Fernando Alonso pela vitória nas 24 horas de Le Mans. Já que na Fórmula 1 não dispõe de um equipamento bom para voltar ao topo, ele pode se aventurar na Fórmula 1 nas 24 horas de Le Mans, as 500 milhas de Indianápolis, que aí ele pode sim ganhar. Vamos ver se na Fórmula 1 ele volta a ganhar. Depende da McLaren ou se outra equipe tiver interesse no espanhol. Bicampeão do mundo, um grande piloto, mas polêmico. O Esporte em Ação termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site, o blog memoriavance.blogspot.com. memoriavance.blogspot.com. Notícias atualizadas para você sobre a Copa do Mundo, notícias do dia a dia, transporte, prestação de serviço, política e muito mais. Acesse o Esporte em Ação. No Facebook, acesse a Memory News. Memory News no Facebook. Digite Memory News, a foto do perfil é um M e um N. Vocês vão gostar. Muita informação para você. As notícias atualizadas no Facebook, sempre prestando serviço para todos. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É de graça, vocês vão gostar. Muita informação para você, os melhores vídeos para você acompanhar da Memory News. Produzidos pela Memory News. Se você também quer anunciar a sua empresa, anuncie. É de graça. Envie seu e-mail para memorynewsavance@gmail.com ou brundamaceno54@gmail.com. Contatos para a locução 95299-1057. Prestadora 11 95299-1057. Grande abraço a todos. Ouvir sua opinião na postagem desse vídeo. É importante para nós, o seu feedback. Grande abraço e até a próxima. Memory News, compartilhando a informação com você também do esporte. Tchau!
Você acompanhou o Esporte em Ação na Memory News.